Hoje a gente vai falar sobre a anatomia do sistema carotídeo. A gente vai começar a estudar a nossa carótida, começando na carótida comum, na região cervical, onde a carótida comum é recoberta pelo músculo econ, o esternocleidomastoide. A carótida ela passa dentro de um triângulo chamado de triângulo carotídeo, onde os limites desse triângulo são os músculos omoioide, inferiormente, e o músculo digástrico superiormente. Aqui é uma imagem onde a gente retirou o econ para ver melhor esse triângulo carotídeo. Aqui onde passa a carótida comum. Aqui o músculo omoioide e o digástrico. A carótida comum ela se divide em carótida externa e interna no nível do ângulo da mandíbula ou na altura da terceira vértebra cervical, na altura do processo transverso da terceira vértebra cervical. Nesse momento de divisão, ela dá origem à carótida interna no seu segmento cervical. O interessante desse segmento cervical da carótida interna é que ele é um segmento da carótida interna que não emite nenhum ramo. Aqui uma figura que mostra para a gente a carótida interna e as suas relações com os nervos cranianos baixos, que é o glosso faríngeo, que cruza a carótida interna e emite um ramo que vai em direção ao seio carotídeo. Inferiormente ele a gente tem o nervo hipoglosso e a gente tem o nervo vago, que tem uma relação íntima com a via jugular interna, que fica posterior a ele, e com a carótida interna. Ele passa entre essas duas estruturas. Essa figura tem o objetivo para a gente de mostrar o conteúdo da bainha carotídea, que é formada pela veia jugular interna, pela carótida interna e pelos nervos hipoglosso, glosso faríngeo e vago. A bainha carotídea é um revestimento de tecido conjuntivo que reveste todas essas estruturas, que é demonstrado dissecado nessa figura: jugular interna, carótida interna e os nervos baixos junto ali em relação a... Essa figura dá pra gente uma visão posterior que mostra pra gente o plexo simpático. O plexo simpático é a relação com as raízes espinhais que são mais laterais ao plexo simpático, que aqui é a região onde ocorre a síndrome de Horner, né? Seguindo pela carótida interna, depois do segmento cervical, o próximo segmento é o segmento petroso, que é dividido em dois subsegmentos, que é o segmento vertical e o segmento horizontal. Na figura aqui a gente tem o canal carotídeo aberto, o canal carotídeo que é onde a carótida interna entra através da base do crânio. A carótida interna ela vai ter uma relação anterior com a via jugular interna e é medial ao processo estiloide. A carótida interna ela também tem uma íntima relação com o nervo petroso maior superficial e o nervo petroso maior profundo. Esses dois nervos vão se unir para formar o nervo vidiano, que vai entrar no canal do vidiano, que é um landmark de acesso à fossa média. Nessa figura a gente também vê aqui a relação dos nervos cranianos baixos com a via jugular interna. Esses nervos são aqueles que passam pelo forame jugular. Aqui eles cursam através do forame jugular, né? Nessa figura a gente consegue ver o segmento mais cranial da bainha carotídea, lá na base do crânio, que é a transição do segmento cervical para o segmento petroso da carótida interna. Essa aqui seria a porção vertical do segmento petroso da carótida interna. Essa porção vertical do segmento petroso, ela tem uma relação com a cavidade timpânica, que fica superior e posterior à carótida interna. Aqui a gente tem uma visão medial do segmento horizontal do segmento petroso da carótida interna. O segmento horizontal ele tem uma relação anterior e lateral ao canal auditivo externo e ele é inferior à raiz do quinto nervo. Aqui a gente vê a raiz do quinto nervo entrando no ósseo do cavo de Meckel. Aqui a gente tem uma visão superior da fossa média, com o objetivo de mostrar a carótida interna na sua face petrosa ainda. Aqui mostrando aquela íntima relação dela, de novo,
com o nervo petroso maior superficial, que é o GSPM, e aqui a gente vê a raiz do quinto nervo, dando origem ao gânglio de Gassel, que acaba recobrindo grande parte da carótida interna petrosa. O gânglio de Gassel vai dar origem aos 3 ramos do trigêmeo, V1, V2 e V3. O V1 vai acabar entrando na fissura orbital superior, V2 vai acabar entrando no forame redondo e V3 vai entrar pelo forame oval. Entre V1 e V2 a gente vai ter o triângulo anteromedial da fossa média, e entre V2 e V3 a gente vai ter o triângulo anterolateral. E a partir dessa região aqui, depois de passar pelo trigêmeo, a carótida interna ela entra no seio cavernoso e a partir daí passa a se chamar carótida interna cavernosa. Aqui nessa figura a gente retirou o quinto nervo que estava recobrindo essas estruturas. E a primeira estrutura que a gente consegue identificar é o ligamento petrolingual, que é o limite entre o segmento petroso para o segmento cavernoso. E a gente vai ter também o segmento lácero da carótida interna, que é esse pequeno pedaço da carótida que está por baixo do ligamento petrolingual. Então a gente tem segmento petroso, lácero e cavernoso. Nessa figura aqui a gente também tem a visão do sexto nervo, do abducente, que é o único nervo que entra no seio cavernoso. Ele vem da fossa posterior, entra pelo canal de Dorello, que é recoberto pelo ligamento petroesfenoidal, e depois entra no seio cavernoso. Aqui é o ligamento petroesfenoidal. O canal de Dorello que ele fica desenhado na eminência arqueada, na estrutura óssea, né, da base do crânio do canal de Dorello. E aqui a gente consegue ver também os nervos da parede lateral do seio cavernoso, onde a gente vê o oculomotor e o troclear. E aqui seria o V1 que foi ressecado, né? O troclear, que é o oculomotor, que é o mais superior, onde aqui a gente tem o triângulo do oculomotor. Então, aqui acima do oculomotor a gente tem o triângulo do oculomotor. No troclear a gente vai ter o triângulo supratroclear e o infratroclear, e fica entre o troclear e o oculomotor, e entre o troclear e o ramo de V1. O triângulo infratroclear também é chamado de triângulo de Parkinson, e ele é importante para os acessos cirúrgicos a lesões que estão contidas dentro do seio cavernoso. Aqui a gente também consegue ver o nervo petroso maior superficial se unindo com o nervo petroso maior profundo, se juntando no nervo vidiano, no canal vidiano. Na carótida interna cavernosa, o primeiro segmento da porção cavernosa é o segmento onde tem a curvatura posterior, onde nesse local sai um ramo bem importante, que é o tronco meningo hipofisário, que dá origem às artérias hipofisária anterior e a meningeia dorsal. Essa figura mostra de novo o trigêmeo recobrindo a carótida petrosa. Tem o objetivo de mostrar para a gente o triângulo de Kawase, que é o triângulo póstero-medial da fossa média. O triângulo de Kawase ele vai ficar entre o GSPM e o quinto nervo. E ele é importante para os acessos da fossa posterior. Depois que a gente drila o ápice petroso, a gente consegue o acesso à fossa posterior a partir desse triângulo. Ele tem relação com a cóclea e com o gânglio geniculado, que são laterais ao triângulo de Kawase. O triângulo de Kawase é mais medial, a cóclea e o gânglio geniculado são mais laterais. Nessa figura a gente tem também aqui a carótida cavernosa. Uma característica dela é ela ter esse formato de sifão, de S, que ajuda a identificar. Essa figura tem o objetivo de mostrar o próximo segmento da carótida interna, que é o segmento clinoideu. Após o segmento cavernoso, a carótida interna ela faz uma curvatura anterior, onde ela passa a ser recoberta por uma prega dural, chamada de anel dural. A gente tem um anel dural proximal e tem um anel dural distal. E entre esses dois a gente tem uma prega dural chamada de colar carotídeo.
Essa região entre o anel dural proximal e distal é o segmento clinoideu da carótida interna. Esse segmento tem uma relação íntima com a clinoide anterior, uma estrutura óssea que nessa figura ela foi drilada para expor o segmento clinoideu da carótida interna. A carótida interna, a partir do momento que ela passa do anel dural distal, ela passa a ser intradural. Daqui para baixo a carótida estava sendo toda extradural. E a partir do anel dural distal ela também passa a ser chamada de segmento supraclinoideu. E o primeiro segmento do segmento supraclinoideu é o segmento oftálmico, onde a gente tem a saída da artéria oftálmica que vai seguir o nervo óptico inferior e indo em direção lateral ao nervo óptico. Então ela vai ser a artéria oftálmica, no segmento oftálmico da carótida interna, no segmento já supraclinoideu, ele passa inferior e depois segue lateralmente ao nervo óptico, seguindo em direção à órbita. Nessa imagem a gente consegue fazer um resumo de mais ou menos tudo que a gente já viu, onde a gente consegue ver aqui o segmento petroso da carótida interna, onde ele passa abaixo do quinto nervo. Depois a gente tem o início da carótida cavernosa, depois que a carótida passa pelo ligamento petrolingual, ela começa a carótida cavernosa, depois do ligamento petrolingual. A gente vê nessa figura também a artéria hipofisária inferior, que irriga a haste da hipófise. Vê aqui o segmento clinoideu, delimitado pelo anel dural proximal e distal. Carótida supraclinoidea, que tem o primeiro segmento oftálmico, onde a gente tem a saída da artéria oftálmica. E a gente tem também a saída dessa pequena artéria, que é a artéria hipofisária superior, que também sai do segmento oftálmico da carótida interna. Aqui é uma figura que tem o objetivo de mostrar para a gente a artéria hipofisária superior, ramo da carótida interna, segmento oftálmico. Na figura a gente também vê aqui o quiasma, terceiro nervo inferior e lateral à carótida, e o nervo óptico que é superior e medial à artéria oftálmica. Nessa figura aqui a gente consegue ver a hipofisária superior e a hipofisária inferior saindo da carótida cavernosa. E nessa figura aqui, a artéria que é evidenciada é a artéria hipofisária inferior, que é ramo da carótida cavernosa, que dá o suprimento da hipófise e da haste da hipófise. Só para dar uma pequena corrigida nessa artériazinha aqui. Essa figura mostra para a gente outro ramo da carótida cavernosa, que é a artéria capsular de McConnell. Continuando aqui no segmento supraclinoideu da carótida interna, a gente vê aqui o nervo óptico superior e medial à carótida interna, e no segmento oftálmico da carótida interna que a gente tem o primeiro ramo comunicante posterior, que vai conectar o sistema carotídeo ao sistema vértebro-basilar. A comunicante posterior, então, vai juntar a carótida interna no seu segmento supraclinoideu à artéria cerebral posterior, representado aqui. Aqui mostra também a relação da carótida com o terceiro nervo craniano, que é superior e medial a ele. E aqui a gente vê os ramos terminais da carótida interna, onde ela se divide na cerebral anterior, que cruza o nervo óptico, e a cerebral média. Na verdade, que cruza não o nervo óptico, mas o trato óptico. Cruza medialmente a ele. E aqui a gente continua no segmento supraclinoideu da carótida interna, com o objetivo de ver esse ramo, que é o ramo coroideu anterior. O ramo coroideu anterior ele vai ter duas porções, uma porção cisternal, que é essa daqui, e vai ter uma porção plexal, que é quando a coroideia anterior ela entra dentro do ventrículo, ganha cavidade ventricular para irrigar
o plexo coroide. E aqui a gente vê a comunicante posterior que une a carótida interna à cerebral posterior. Aqui cerebral posterior, comunicante posterior, carótida interna. E é isso.